Olá, assinante do curso de História do Cristianismo, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio Augusto e essa é a última aula do nosso módulo 2 do curso de História do Cristianismo, o módulo de Cristianismo na Idade Média, né? E essa é uma aula muito importante, muito fundamental e é a última porque nós vamos falar nessa aula das heresias do século X, né? As heresias da Idade Média e a Santa Inquisição, ou seja, a Inquisição Católica, né? E como esses movimentos de heresias, entre aspas, novamente para nós historiadores não existe heresia nem ortodoxia, como essas heresias são os primeiros movimentos de contestação contra a Igreja Católica que surgem já na Idade Média. Então, antes da gente falar dos pré-reformadores, antes de vir reformadores, já tinham vários movimentos na Idade Média que estavam contestando o poder da Igreja e que estavam surgindo e crescendo e se popularizando, certo? Eu vou falar especificamente nessa aula de três movimentos, tá? Os valdenses, os cátaros e também os paulicianos, certo? Então, nosso foco vai ser esses três movimentos. Bom, para começar, vou explicar o que é o Tribunal da Santa Inquisição, tá? A Inquisição Católica, ou Tribunal da Santa Inquisição, Tribunal do Santo Ofício, é um tribunal criado pela Igreja Católica que tem dois objetivos: investigar e interrogar suspeitos de heresia, né? Grupos ou pessoas que são suspeitas de cometer o pecado, o crime da heresia. A gente tem que lembrar que nesse período o direito era o direito canônico, tá? Então o direito e a religião estavam totalmente conectados, né? E o que a igreja fazia? Ela investigava e interrogava. Uma vez confirmada o crime de heresia, esse sujeito ele era enviado até o estado, geralmente um nobre, um príncipe, um senhor feudal, e esse estado executava a pena, né? Podendo ser a pena de prisão ou a pena de morte, tá? E a pena de morte na fogueira, morte queimada, que era para queimar os pecados, né? E purificar os criminosos, né? De heresias, tá? Eu vou começar então aqui com os paulicianos, tá? Os paulicianos, eles são um grupo que surgem ali a partir do século VII já, ou seja, anos 600, bem no início da Idade Média, mas eles vão explodir e se multiplicar a partir do século X, ano 900, tá? O que acreditavam os paulicianos? Primeiro, eles acreditavam que a gente tinha duas almas, tá? É um pouco complexo de se entender, mas ele acreditava que o ser humano tinha duas almas. E eles são chamados de paulicianos porque eles acreditavam apenas nas cartas de Paulo e nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles desprezavam o Antigo Testamento e não acreditavam nas outras cartas de Pedro, Tiago, Apocalipse, não. Né? Somente as cartas de Paulo e os quatro evangelhos, tá? Eles vão ser duramente perseguidos pela Inquisição, até que no século XII e século XIII eles vão ser praticamente extintos, tá? Pela própria Inquisição. Muitos dos seus líderes vão ser queimados, mandados para a fogueira, mortos, executados, e o movimento vai ser extinto, né? Nesse sentido, a Inquisição ou a Igreja Católica foi vitoriosa, tá? Porque conseguiu extinguir esse movimento, certo? Então vamos para o próximo. O próximo são os cátaros. Os cátaros são muito importantes porque o Tribunal do Santo Ofício ou Inquisição surgiu justamente para perseguir os cátaros. Depois que ele vai se estender para os paulicianos, para os valdenses, os pré-reformadores, os reformadores, mas inicialmente a ideia do Tribunal de Santo Ofício era perseguir os cátaros, tá? Uh, os cátaros eles surgem lá no sul da França, tá? Aproximadamente ali no século IX, e eles tinham algumas doutrinas um pouco esquisitas, tá? Eles acreditavam que o mal não tinha sido criado por Deus, Deus era o criador somente do bem, e por conta disso Jesus nunca encarnou, Jesus nunca veio como homem, nunca se fez carne. Por quê? Porque se Jesus tivesse se feito carne, ele teria habitado no mal, porque o ser humano é mal e ele não é criado por Deus. Então,
os cátaros tinham essa doutrina um pouco diferente, tá? Ocorre que eles foram duramente perseguidos, tá, pelo Tribunal da Santa Inquisição, e lá no século XIII eles também vão ser extintos, tá? Eles vão ser considerados heréticos e vão ser extintos pelo Tribunal da Santa Inquisição. Muitos dos seus líderes vão ser queimados, né? Inclusive uma das cruzadas, que a gente falou na aula de cruzadas, vai ser justamente para perseguir os cátaros, tá? E eles vão ser extintos, tá? Por fim, nós temos os valdenses. Os valdenses, eles são importantíssimos, fundamentais. Por quê? Alguns autores, alguns historiadores colocam os valdenses como os primeiros evangélicos, os primeiros protestantes, porque muitas das doutrinas evangélicas protestantes que a gente vai ver nos pré-reformadores, que a gente vai ver nos reformadores, já eram pregadas pelos cátaros, ou pelos valdenses. Os valdenses já acreditavam nisso, tá? E a outra diferença dos valdenses para todos esses outros movimentos é que os valdenses sobreviveram, tá? De todos esses movimentos da Idade Média, essas heresias, tem outras, tá? Mas essas são as principais. De todas essas heresias da Idade Média, os valdenses sobreviveram e permanecem até hoje. Você pode ir numa igreja valdense se você quiser. Eu não sei se no Brasil tem muitas, mas elas existem. Eles estão vivos até hoje, tá? Lutero vai ter contato com os valdenses, vai considerar os valdenses como seus irmãos em Cristo, né? Vai se inspirar nos valdenses muito fortemente, tá? Bom, eles têm esse nome, valdenses, porque eles surgiram com um sujeito lá em 1217 chamado Pedro Valdo. Quem era Pedro Valdo? Ele era um comerciante muito rico, muito influente, tá? E ele vai abandonar todas as suas riquezas, vai doar todas as suas riquezas aos pobres, vai viver como um pobre e vai começar a pregar o evangelho. Só que tem uma diferença interessante. Pedro Valdo era um comerciante, ele não era um clérigo. E nesse período havia uma distinção muito clara entre clero e leigo. Leigo como sendo a pessoa comum, que não é padre, não é ordenado e não fez teologia, e portanto não tinha autoridade para pregar o evangelho, e os clérigos, né, padres, bispos, cardeais que foram ordenados, que fizeram teologia, que portanto podiam pregar. Os valdenses vão ser contra isso, né? Pedro Valdo ele vai se fazer como um pobre, vai começar a pregar. E quais eram as suas doutrinas? Primeiro, justamente o sacerdócio universal. Qualquer pessoa pode pregar o evangelho, sendo padre ou não, né? Segundo, sola escritura. O sola escritura começa aqui com os valdenses, né? Os valdenses vão pregar o sola escritura. Somente a Bíblia é o livro de regra e fé, e a Bíblia está acima do Papa, dos concílios, etc, tá? E também os valdenses, eles acreditavam que era importantíssimo a leitura da Bíblia. Então eles pregam que a Bíblia deveria ser acessível a todas as pessoas, tá? Eles começam a traduzir livros da Bíblia e começam a pregar com esses livros traduzidos. Eles começam, por exemplo, a decorar textos da Bíblia e começam, às vezes, decorando livros inteiros da Bíblia e começam a pregar com a memória, começam a pregar com aquilo que eles tinham decorado, tá? Eles vão se espalhar pelo sul da França, pela Espanha, pela Itália, né? Vão assim crescer muito durante a Idade Média, vão ser muito perseguidos pela Inquisição, vão diminuir de tamanho, mas vão sobreviver e sobrevivem até hoje e vão inspirar os pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus, e depois os reformadores, Lutero, Calvino, Zwingli e muitos outros. Bom, é isso, né? Finalizamos aqui então o nosso módulo 2 de História do Cristianismo na Idade Média. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Abraços.